Olá, meu nome é Rodolfo Biasi, sou fisioterapeuta, sou formado na Faculdade de Santa Fé do Sul, na FUNEC-FISA. Tenho formações em terapia manual, osteopatia, equilíbrio neuromuscular, terapia crânio-sacral, microfisioterapia e também na leitura biológica, que é no fato onde estamos aqui no Congresso a falar das leis biológicas. Trabalho com esses métodos há 12 anos, né, onde a partir dessa época começamos a ter resultados que foram muito mais significativos em toda a nossa carreira profissional e observamos que a partir desse conhecimento com as leis biológicas, não só a nossa carreira profissional, mas também toda a condição de vida nossa se modifica a conhecer todo o nosso ambiente e vivenciar também a estrutura familiar, a estrutura de convívio social, amigos, porque a partir desse conhecimento com o método da leitura biológica, a gente consegue compreender melhor tudo que se vive, tudo que se pode afetar no nosso organismo e a partir dali muitas vezes evitar processos de acometimento de doenças, de dores, que são de uma certa forma interpretados e conhecidos, né, dentro da leitura biológica. Eu tenho a experiência fantástica com isso, que quando eu comecei a realizar esse método foi quando eu comecei a construir a minha vida familiar, né, em 2005, quando nós começamos com esses cursos, foi quando também eu me casei e a partir dali eu tive meus filhos e foi bastante gratificante ir crescendo com os filhos e ao mesmo tempo crescendo com todas as informações que se tinham desse conhecimento, a partir dali facilitando, acredito eu, que em muitos aspectos que meus filhos evoluíram, cresceram de uma forma muito saudável, sustentados e muitas vezes com poucas doenças. Posso falar que eu tenho 2 filhos, um de 12 anos, um que vai fazer 12 anos, uma filha, e um filho que tem 8 anos, e ambos, eu posso falar que hoje trabalham, eles mesmos fazem esse acompanhamento de todos os princípios que nós colocamos dentro do nosso ambiente. Juntamente com a minha esposa, que começou também a seguir essa linha, inclusive ela também é uma praticante dessa linha das leis biológicas, né? Nós tivemos resultados assim que foram surpreendentes para com os nossos filhos. Poderia colocar para vocês que meus filhos durante esses 11 anos e 8 anos fizeram uso apenas uma vez de um antibiótico, por necessidade, onde chegou-se num limite, onde não tinha condições e a partir dali foi necessário esse uso de antibiótico, mas sempre buscando conhecer a causa primária, né, dessas doenças, desse desenvolvimento, desses acometimentos de saúde. Meu filho teve um princípio que eu acho que é interessante pelo tema que nós vamos trabalhar aqui. Ele com 5 meses de idade, ele desenvolveu uma pielonefrite, que é uma infecção renal, e naquele momento, aquela informação para nós, era o nosso segundo filho, isso atormenta toda a família, né, toda a condição, que cria-se um risco, né, e tudo mais, mas a partir das leis a gente buscou conhecer um pouquinho mais, né, o porquê que ele estaria tendo essa infecção renal, né, e foi interessante que ele nasceu em 2008 e foi logo que eu estava dentro da minha finalização da formação nas leis biológicas e eu fui atrás de conhecer um pouquinho mais quais eram as estruturas envolvidas, né, dos conceitos sobre os rins. E nós chegamos a algumas conclusões e verifiquei que no fato da nossa gestação, na gestação da minha esposa, próximo ao 5º mês, nós passamos por algumas conturbações que relacionavam muitas vezes uma questão profissional, de um desenvolvimento profissional, de uma mudança profissional. Nós também estávamos numa fase onde estávamos conseguindo conquistar alguns fatos materiais, né, uma casa, e tudo isso envolvia questões que envolviam muitas vezes a parte de finanças. E foi bem conturbado nessa fase gestacional. E logo depois que ele nasceu, o mais interessante, vocês vão ouvir falar dentro dessas palestras sobre os ciclos de vida. E ao 5º mês pós-nascimento foi quando ele desenvolveu uma infecção renal. Ao primeiro princípio, se fosse numa medicina convencional, nós pensaríamos que ele estaria com um grande problema, que ele desenvolveu um problema sobre os rins, que poderia ter alguma obstrução renal, uma falha renal, algum problema sobre os ureteres, sobre bexiga, mas ao contrário de tudo isso, pela lógica que nós tínhamos das leis biológicas, começamos a identificar esses fatores biológicos da vivência que nós tivemos dentro dessa gestação. E a partir dali, então, eu, como terapeuta e como pai, né, como fisioterapeuta e pai, fui lá e
fiz todos os meus recursos possíveis que eu tinha para com ele naquele instante, em exemplificar toda a informação que foi vivida na fase gestacional, em compreender, para passar para ele tudo que nós conseguimos construir a partir dali e, óbvio, resolver de uma certa forma o que já estava resolvido dentro de um contexto pessoal, mas ainda no inconsciente dele aquela informação ficava ainda contida e aquele momento onde aquela infecção renal apareceu era nada mais nada menos que um processo de reparação ou de cura, né, que o organismo dele estava tentando mostrar para nós perante os traumas que nós tínhamos vividos. Ou seja, trabalhamos com fisioterapia, trabalhamos com a microfisioterapia, com a leitura biológica, e ele desenvolveu um quadro de recuperação muito rápido. E após todo esse trabalho, foi nessa época que ele fez o uso do antibiótico também, mas a evolução dele foi extremamente rápida. Eu me lembro que nos dados, os leucócitos deles na época, quando foi feito os exames, estava dando acima de 1 milhão de leucócitos. E questão de 36 horas após a constatação desse 1 milhão de leucócitos, na primeira noite foi quando eu identifiquei tudo isso e a gente trabalhou sobre todo esse método das leis biológicas e no outro dia ele já estava com uns leucócitos em casa de 70 mil. Ou seja, até o médico surpreendeu-se porque ele não esperava que uma reação fosse tão rápida. Né? O primeiro princípio, óbvio, o que agiu, se foi junto com o antibiótico, se foi só o método que nós utilizamos, isso a gente não tem que questionar, na verdade é os dois. A gente tem que trabalhar sempre em complementação, nunca em divisão entre um método e outro, né? Ou trabalhar com alopatia ou com as medicinas complementares. Acho que tudo isso tinha que ser somado e é uma forma com que nós temos que pensar e agir, né? Em alguns momentos a gente há necessidade de um alopático, mas justamente para tentar entender um pouquinho mais e dar um tempo para que o corpo compreenda o que se vive dentro desses processos biológicos. Então eu posso falar que o exemplo vivo meu foi dentro de casa. Assim como também a minha filha, né, que nunca teve nenhum tipo de reação ou de uma doença, enquanto eu via amiguinhos deles a todo instante tomando um antibiótico, faltando de escolas, ou sentindo-se assim, ou com um outro problema, eles nunca tiveram uma condição desse tipo. E é óbvio que isso também não reflete só sobre eles, né? Nós também, adultos, também recebemos essas informações, né? Eu, a minha esposa, temos a sorte ou a condição de compreender um pouco melhor tudo que nós vivemos e assim não termos tantos processos de problemas de doenças. Às vezes até parece que eu dizendo isso uma coisa meio que mágica. Não, mas não é mágica. Nós também temos problemas profissionais, temos problemas de relacionamento, temos problemas com familiares, como todos nós temos, mas passamos a partir dali a compreender um pouco melhor essas situações e dar um significado de ressignificar a informação para que o corpo consiga compreender melhor, né, o que está acontecendo, para que ele consiga um melhor reajuste e uma melhor forma de se curar, sem ter um princípio muitas vezes de levar a um processo mais grave.